Olá, boa tarde, você internauta, você que está ligado no Facebook do site bocãonews.com.br. Começa agora mais um programa Pauta Livre. Hoje a gente vai falar de um tema que está na agenda aí nas últimas semanas, nos últimos dias, que é essa nova determinação do governo federal com relação à identificação do trabalho escravo, a liberação da lista com as empresas que constam como principais agentes nesse sentido de contratar trabalhadores em situação análogas à escravidão. Muita polêmica com relação a isso. A gente recebe hoje a Séfora Char, ela é vice-procuradora-chefe institucional do Ministério Público do Trabalho na Bahia. Certinho? Certinho. Seja bem-vinda aqui ao site Bocão News, a nossa web TV. Vamos começar falando com relação a essa polêmica, né? Nos últimos dias a gente tem escutado muitas coisas, muitas informações com relação a isso. O debate é grande. Eu queria saber de que forma o Ministério Público do Trabalho recebeu essa informação dessas mudanças que, por enquanto, estão vetadas aí pela Justiça, mas que pode ser que aconteçam. Primeiro, eu agradeço a oportunidade por ter chamado o Ministério Público para a gente ter essa conversa. E a gente recebeu com muita tristeza a existência dessa portaria, porque ela desconstrói um conceito de escravo moderno, né? De trabalho degradante, que tinha sido construído a partir da década de 50, com as convenções internacionais da OIT, né, que também encontra amparo no artigo 149 do Código Penal. Então, assim, através de uma portaria, tentou-se acabar com todo um conceito existente em normas internacionais, que são subscritas pelo Brasil, Sim. Existente no Código Penal, já pacificado no STF, né, no Supremo Tribunal Federal. Então, imagine, através de uma mera portaria, houve uma usurpação de competência de outras esferas. Mas quais os principais pontos que a gente pode destacar aqui para o nosso internauta que está assistindo a gente? Os principais pontos dessa portaria do governo federal? O trabalho degradante, né, o trabalho escravo moderno, ele não está necessariamente ligado à questão da restrição da liberdade de ir e vir. O cárcere. Isso, o cárcere, a corrente, né? Então, o trabalho degradante moderno, o trabalho escravo moderno, ele pode ser exercido através da pressão psicológica, da pressão econômica, né? No meu caso, por exemplo, quando eu entrei no Ministério Público, eu participei de algumas forças-tarefas e nós chegamos em algumas fazendas em que a gente encontrava trabalhadores dormindo em cima de sacos de fertilizante, né? Bebendo aquela água vermelha, barrenta, com servidão por dívida, né? Tem retenção até da documentação exato, retenção também, né? da documentação. Então, se essa portaria tivesse de fato valendo nesse momento, todas aquelas situações que eu encontrei há alguns anos atrás, elas não poderiam ser enquadradas como trabalho escravo, né? Então, a portaria ia acabar com um conceito que foi sendo construído pelo Brasil durante tantos anos. Mas a que se deve esse tipo de posicionamento do governo? Porque me parece, e a gente vê não só em matéria da imprensa, Sim. mas também opinião, né, de especialistas na área, que é um retrocesso. Né? E ainda assim o governo federal, ele manteve isso até que a ministra Rosa Weber vetou, mas isso ainda é uma decisão que não é definitiva. Isso. Então pode acontecer de cair essa decisão do STF e esse projeto realmente seguir adiante. Mas a que se deve isso? Qual é o interesse do governo com relação a isso? Quando se trata dessas mudanças que vieram para pior, no caso? Essa tentativa do governo nos parece que ele não atende o anseio do trabalhador, né? Acaba atendendo o anseio de grandes empresas do agronegócio. Mas eu queria chamar a atenção que quando nós encontramos trabalho escravo, a gente não está se referindo a pequenas empresas agrícolas. Sim. A gente encontra trabalho escravo em grandes empresas agrícolas. Nesse caso, por exemplo, nesse caso que eu participei, era comum o dono da empresa, o proprietário, falar: não, mas nós não tivemos tempo de construir o alojamento, mas a sede e a pista de pouso do avião estavam construídas, né? Ou então falavam: mas doutora, essas pessoas já são pobres, a senhora precisa ver onde eles moram. Eu falava: mas isso não é justificativa
para o senhor, a situação dele de vulnerabilidade social não pode ser utilizada como justificativa para lhe vetar os direitos trabalhistas, né? Aí que eles têm que ser respeitados. Agora, você chamou a atenção para um assunto importante das grandes empresas, né? Principalmente da área da agropecuária. Isso. E vale lembrar que a maior bancada do Congresso é a bancada do boi, né? Que são os grandes empresários dessa área. E bancada essa que provavelmente pode ou não decidir o futuro do presidente Michel Temer, aliás, que seria decidido hoje, mas um pouco antes de começar o programa a gente recebeu a informação aí de sites nacionais de que o presidente passou mal hoje, foi internado e tal, e muito provavelmente essa votação que aconteceria hoje na Câmara dos Deputados, ela deve ser adiada. Mas, de qualquer forma, há uma influência muito grande desses mega empresários do ramo da agropecuária dentro da política brasileira. Isso provavelmente também exerce um poder muito grande nas decisões tomadas pelo Executivo Federal com relação a esse projeto. E também é um outro projeto que não tem a ver com o tema tratado hoje, mas é um projeto que transforma multas milionárias de crime ambiental em prestação de serviço à comunidade, por exemplo. Inclusive faz parte da portaria que a gente, claro, o objeto principal é essa questão da conceitualização do trabalho escravo, mas através também dessa portaria tentou que empresas agrícolas que já tinham sido reconhecidas como exploradoras de trabalho escravo, que elas não figurassem na próxima lista suja, né? Na lista de maus empregadores por ter explorado o trabalho escravo. Aliás, lista essa que, de acordo com esse projeto aí, ela não vai poder ser divulgada sem um aval do ministro. Exatamente. E assim, no caso dessas empresas que já foram reconhecidas, a portaria ela prevê um efeito retroativo. Sim, em benefício da empresa, claro. Em benefício dessas pessoas que já deveriam estar constando na lista. Então, elas teriam que ser novamente, tanto que a portaria ela chega a ser irônico, porque ela chega a falar o seguinte: já foram reconhecidas por decisões irrecorríveis. Sim. Mesmo assim, volta para o ministro dar o aval para constar na lista suja. Agora, essa lista, ela sai anualmente, não é isso? Olha, eu não sei a periodicidade, eu acredito que anualmente, sim. Mas quando são identificados os empresários, as empresas que atuam na contratação de trabalhadores nesse regime que a gente está tratando aqui, que é o regime escravo, ou escravidão moderna, como a própria ministra Rosa Weber colocou, o que é que acontece? Eles são enquadrados penalmente? Como é que funciona a sanção desses empresários e dessas empresas? Existem sanções administrativas, eles não podem contratar com entes públicos, né? Mas assim, a partir da própria investigação, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, que é o órgão que eu faço parte, nas operações feitas, né, em conjunto com o Grupo Móvel do Ministério do Trabalho, a gente encaminha essa documentação para o Ministério Público Federal, que é quem tem a competência penal para oferecer a denúncia. Sim. Então, no caso, por exemplo, que eu te comentei anteriormente, o Ministério Público Federal ofereceu a denúncia e eu também funcionei no processo federal. Então, são instâncias diferentes. Certo. A lista suja, ela tem um condão administrativo, tá? E esses documentos, tudo que foi apurado, é mandado para o Ministério Público Federal para que ele ofereça a denúncia criminal. E mandado para o Ministério Público do Trabalho, no nosso caso, para que a gente entre com a ação contra a empresa, por dano moral coletivo, para que ela não pratique mais esse tipo de conduta, sob pena de incorrer em acidentes. E aí, quando essa empresa ela recebe uma imputação penal, por exemplo, são os sócios que são condenados? Sim, depende do tipo de enquadramento, né, do crime ali. Né? Se foi a empresa que está sendo acionada, denunciada, ou se é o próprio sócio. Aí varia de acordo com a peculiaridade daquela ação penal. Certo. Agora, saiu também, apesar de toda essa polêmica, de toda a confusão, de o governo não ter voltado atrás, o STF entrou em jogo e a ministra Rosa Weber decidiu por suspender. Até uma curiosidade, a ministra Rosa Weber ela foi juíza do trabalho. Né? E, então, ela traz na formação dela essa vivência trabalhista também. E aí, de que forma
o Ministério Público do Trabalho enxergou isso, óbvio, com bons olhos, mas será que a decisão vai ser mantida? O governo federal vai trabalhar para derrubar? Isso. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A ministra Rosa Weber, ela inclusive na decisão dela, que a decisão está muito bem fundamentada, ela cita normas internacionais, ela fala de todos os aspectos possíveis ali naquela decisão. E ela cita outras decisões que ela também já tomou e que o Pleno do Supremo já tomou naquele acerca sentido. do mesmo assunto. Exatamente, falando, não exatamente sobre a portaria, porque não existia, mas falando que em determinados casos, né, que não poderia a conceitualização de trabalho escravo ficar restrita à restrição de liberdade de ir e vir. Né, então ela conceitualizou em outras decisões e o Pleno do próprio Supremo. Eu acredito que deve ser mantida assim. E a nossa chefe nacional, que é a Raquel Dodge, ela apresentou uma recomendação para o ministro do Trabalho para que ele revogue. Né? A Raquel Dodge também traz no seu currículo um trabalho muito forte na parte de defesa dos direitos humanos e ela fez uma recomendação e os colegas do Ministério Público do Trabalho e do MPF assinaram a recomendação. Ok. Vamos torcer aí para que isso dê certo. Aliás, Vamos. se os trabalhadores no geral não conseguiram se livrar dessa reforma trabalhista que já entra em vigor no mês que vem, eu queria até perguntar também sobre esse assunto. Entra em vigor em novembro, não é isso? Isso. Essa reforma trabalhista. Mas vamos dar uma pausa aqui para falar das notícias do Bocão News. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui sobre essa polêmica com a Séfora Char. Ela é vice-procuradora-chefe institucional do Ministério Público da Bahia. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto, mas vamos dar uma passada no site Bocão News com os principais destaques do dia. Como eu falei agora há pouco, o presidente Michel Temer foi internado no Hospital do Exército, em Brasília, mas ainda na tarde de hoje ele deve ser liberado, mas provavelmente a votação que estava marcada para acontecer hoje lá na Câmara Federal deve ser adiada. Além disso, integrantes da New Hit, um deles vai se entregar hoje e os advogados devem impetrar habeas corpus. A matéria está no Bocão News. E após o pedido feito pelo Ministério Público da Bahia, através da promotora Marisa Marinho, a juíza Marcela Moura França, da cidade de Rui Barbosa, no centro-norte da Bahia, determinou a prisão de 8 integrantes da extinta banda New Hit. Eles foram condenados por estupro, que teria acontecido em 2012. A Justiça determinou a execução imediata da decisão, que foi proferida pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia. Essa decisão do TJ aconteceu em 29 de agosto e a execução da prisão aconteceu ontem. Porém, dos 8 integrantes, apenas 5 estão presos. 3 deles não foram encontrados, em especial o ex-cantor da banda, Dudu. A matéria completa no site bocãonews.com.br e também tem lá o nome do integrante que, de acordo com a advogada, vai se entregar ainda na tarde de hoje. Além disso, tem a notícia de uma suposta bomba que foi deixada em frente à escola na Fazenda Grande 3. De acordo com a mulher que deixou a bomba, era um presente para uma aluna. Essa mulher foi conduzida para a delegacia após confessar ter colocado uma embalagem de presente com um bilhete escrito bomba na frente da escola infantil Tia Aline. Essa escola fica no bairro da Fazenda Grande 3, aqui em Salvador. A suspeita de bomba assustou os alunos, funcionários e também moradores da região. Isso aconteceu na manhã de hoje. E, por fim, o governo estuda a possibilidade de expandir o metrô para Campo Grande ou para a Barra. Em bate-papo com internautas no Facebook, o governador Rui Costa afirmou que há concepções para expandir o metrô de Salvador para o Campo Grande ou até o Shopping Barra, lá no bairro da Barra, aqui no centro de Salvador. Na oportunidade, Rui Costa afirmou ainda que não há projetos para ampliação, mas sim convicções. Segundo o governador, a ideia é ampliar o sistema metroviário para a região central. Tá aí, convicções, a palavra ficou na moda, né? Depois do... Não tenho provas, mas tenho convicções. Enfim, vamos lá. Esse é o Brasil que a gente vive. Voltando para a entrevista aqui, a gente conversa com a vice-procuradora-chefe institucional do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Séfora Char. A gente está conversando aqui sobre a polêmica portaria do governo federal que muda as regras no combate ao trabalho escravo. Na identificação e no combate, né? Porque Isso. se já complica a identificação, pior ainda com relação ao combate. Mas eu queria, ainda tratando desse assunto, queria que a senhora falasse de como é feito o combate ao trabalho escravo aqui na Bahia.
porque o tema, como a gente estava conversando nos bastidores do programa, veio à tona agora por conta da polêmica, mas é um tema que, em geral, não se discute muito. Eu queria saber como é a atuação do Ministério Público do Trabalho com relação a isso aqui no Estado. É uma atuação forte, muito organizada, né? O Ministério do Trabalho, que é um outro órgão, né? Ele tem um grupo móvel de combate ao trabalho escravo e são feitas reuniões, são recebidas denúncias, é apurado, Sim. É feita a ação é uma ação organizada, né? Então, quando se chega, em regra geral, em estabelecimentos agrícolas, né? Embora o trabalho escravo, infelizmente, não seja uma coisa restrita só a estabelecimentos agrícolas, né? Você pode encontrar trabalho escravo nas facções, no trabalho de costura, aquele caso envolvendo os colombianos. Pode encontrar trabalho escravo, eu já encontrei trabalho escravo doméstico, então, aqui em Salvador. Então, não é restrito, mas Sim. Claro, óbvio, é muito mais fácil o trabalho escravo graçar no meio rural do que no meio urbano. Então, a ação é uma ação integrada, as pessoas são especializadas, as pessoas que trabalham com isso. E para você ter ideia, eu trouxe até alguns dados, se o internauta se interessasse, aprofundar mais a respeito do tema, o Ministério Público do Trabalho, ele mantém, junto com a Organização Internacional do Trabalho, um laboratório virtual, em que lá existem vários dados a respeito do resgate de trabalhadores. Então, só para a gente ter uma ideia, de 2003 a 2017, foram resgatados 43.438 trabalhadores. De 2003 a 2017. 2003 a 2017. Na Bahia, 3.154. Né? Em 2016, foram resgatados 680 no Brasil e 51 na Bahia. Né? Em 2017, 110 no Brasil. Na Bahia eu não peguei o dado. Mas a gente observa o quê? Uma redução significativa do número de resgatados. Sim. Mas por quê? Porque por conta do corte orçamentário, Sim. As operações elas foram diminuídas. Né? Então, na verdade, não foi o que o trabalho escravo ele tenha diminuído nesse período. Na verdade, com a redução orçamentária, as operações é que diminuíram. As operações diminuíram e, caso essa portaria seja aprovada, o número tende a cair muito mais. Sim, porque vai ser um outro tipo de enquadramento. O que antes era considerado trabalho escravo, a partir dessa portaria, do vigor dela, não vai mais ser. No caso, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho não aplicaria. Não aplicaria a portaria, porque ela é completamente inconstitucional. Ela fere a Constituição Federal e ela fere os tratados internacionais também. Então... Ok, e a gente recebe aqui, o nosso grande Luiz mandou aqui, uma notícia, já aqui, uma notícia recente, de hoje, de uma entrevista do ministro Ronaldo Nogueira, dizendo que o texto vai ser reeditado até o dia 31, mas que o governo não vai revogar essa portaria do trabalho escravo. Né? Então pode ser que ele mude alguns pontos, mas me parece aí que o governo está irredutível com relação à aprovação. A aprovação não, a execução dessa portaria, né? Porque ela já foi aprovada e me parece que isso vai criar uma crise institucional. Que a partir do momento que o governo vai colocar uma portaria que o Ministério Público decide não seguir, isso pode trazer problemas. Sim, mas quem cumpre, na verdade, mais do que o Ministério Público, a última palavra sobre a portaria é o Supremo Tribunal Federal. Então, se for a Procuradora-Geral da República, ela apresentou uma recomendação de revogação da portaria. Sim. Ela não ofereceu, apesar de ter sido dito em alguns lugares que ela teria feito recomendações, não. A recomendação dela foi pela revogação. Totalmente. Totalmente. Né? E então, se for reeditada outra portaria, novamente, outra ação será ajuizada e o Supremo Tribunal Federal, de novo, vai apreciá-la e vai afastar. Quem ajuizou essa ação? Foi um partido político, foi a Rede. Ok. Tá. Tem algum site, de que forma alguém que tenha informação de uma situação de suposto trabalho escravo pode denunciar, entrar em contato? Como é que funciona isso? Ótimo, você ter perguntado. Deixa eu digitar, eu vou digitar vou dizer os dois sites. O do Observatório, primeiro, que é o observatórioescravo.mpt.gov.br.
Sim. E para denúncias, né, que podem ser anônimas, podem ser sigilosas, é o prt5.mpt.mp.br. Lá tem um link para realização de denúncias. Eu só peço que sejam feitas as denúncias sigilosas, se a pessoa não quiser, porque às vezes a gente quer esclarecer uma denúncia Sim. e não consegue entrar em contato com o denunciante, né, para esclarecer algum dado. Então a gente garante o sigilo dessas pessoas, dessas informações. Entrar em contato pode ficar tranquilo, que não vai ter nome divulgado. Não. Tá aí. A gente vai acompanhar, vai continuar acompanhando essa história, essa notícia aqui de agora há pouco, uma declaração do ministro de que não vai revogar a portaria do trabalho escravo. Provavelmente esse assunto vai render bastante, mas a gente espera que pelo menos o problema seja minimizado, porque do jeito que está aqui, do jeito que foi apresentado, pelo menos. E aliás, um outro ponto é que foi apresentado sem nenhum tipo de debate anterior, pelo menos não se abriu esse debate para a sociedade. Na verdade, já existia uma iniciativa legislativa nesse sentido. Sim. E essa iniciativa, claro, ela não estava avançando, né? A sociedade ali dentro, existem vários setores representados, e é bom, inclusive, enfatizar que esse não é um pensamento do empregador brasileiro, né? Então, a gente também tem que trazer isso à tona. As empresas, elas são muito importantes para o país. Claro. Né? Então, tem muita gente aí trabalhando duro, principalmente as pequenas e médias empresas, que é quem sustenta o país. Então, essa é uma visão também deturpada, de não empresariado como se quiséssemos reeditar uma luta de classes. Não é verdade. Essa é uma visão pessoal, parcial, de um setor específico. E de parte desse setor. E parte, na verdade, desse setor. Então, é bom que deixe bem claro que com certeza, os outros empresários que pagam seus tributos, que sofrem com a burocracia, eles não estariam de acordo com esse tipo de medida. Ok, a gente está chegando no finalzinho do programa Pauta Livre desta quarta-feira. Eu queria que você deixasse um recado, né, para os internautas aí com relação a esse assunto e também finalizando falando sobre ainda o trabalho do Ministério Público do Trabalho aqui na Bahia. E agradecer pela presença, pela participação aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco do Ministério Público do Trabalho. E eu queria dizer para o internauta que se informe bastante. A gente, com essa onda das redes sociais, a gente recebe muita coisa que não corresponde à verdade. E as coisas têm que evoluir, elas têm que mudar, mas eu não conheço outra forma de mudar, inclusive a legislação trabalhista, as relações, se não for por um trabalho técnico planejado. Quer mudar a legislação? Vamos mudar a legislação, mas vamos pesquisar, vamos planejar, vamos comparar com outros países, vamos ouvir os outros setores. Então, para o internauta, eu gostaria de deixar esse recado. Se informe, nos procure, né? Tire suas dúvidas e questione muito. Tá ok, é fundamental. Tá ok. Agradeço também a participação, que a gente volta a conversar em outras oportunidades. Essa foi a Séfora Char, ela é vice-presidente, chefe institucional do Ministério Público do Trabalho na Bahia. Foi a entrevista de hoje. A gente volta na sexta-feira, a partir das 2 da tarde, aqui ao vivo, com uma entrevista na área de entretenimento. Sexta, para você que está tranquilo, quer curtir o sábado, domingo, a banda Kart Love vai estar aqui ao vivo no programa Pauta Livre. A gente encontra vocês lá. Um abraço.